Boa noite, irmãos. Que a paz de Cristo esteja em nossos corações. É uma felicidade estar aqui novamente para pensarmos um pouco mais sobre Jesus, né? Quero agradecer a presença dos irmãos, dos nossos visitantes. Tem alguns aqui que eu quero destacar, o Fábio, que congregou comigo no Getsemane, e a sua noiva. Eu já vou pedir perdão porque eu não lembro o nome. E sei que talvez nós temos mais visitantes. Eu peço desculpa aos irmãos, porque eu não conheço todos ainda. De repente eu vou te classificar como visitante e você não é. Então, se isso acontecer, não fique chateado comigo, tá bom? Nós vemos aqui o nosso irmão Everson. Não, antes disso, vamos lá. Eu quero agradecer a nossa igreja pela programação que nós tivemos na quinta-feira. O filme The Chosen, A Noite Sagrada. Quem teve a oportunidade de participar, viu que foi fantástico, né? Nós tivemos aqui mais de 90 pessoas, assistimos um belo filme, comendo pipoca e tomando refrigerante, sem precisar levantar do lugar. Tudo isso sabe por quanto? De graça. Então, foi fantástico. Muito bom mesmo ter a presença e o apoio dos irmãos, que não apenas vieram, mas trabalharam bastante para que isso fosse possível e que Deus seja louvado na vida dos irmãos. Voltando para o nosso irmão Everson, nós percebemos como ele está focado na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E os irmãos vão falar assim: nossa, tadinho, ele está nervoso. Não está nervoso. É porque se existe um evento mais importante do que o Natal, é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, é verdade? Sim. Volte aqui na Páscoa, né, quando nós comemoramos a Páscoa, que aí eu vou explicar para os irmãos melhor. Tá bom? Mas hoje nós vamos continuar falando sobre o Natal. E pensando nisso, o texto que eu reservei aqui para meditarmos está em Lucas capítulo 2 e vamos ler a partir do versículo 8. Então, eu não coloquei um texto um pouco mais extenso na apresentação. Os irmãos têm a oportunidade de abrir as suas Bíblias, pode ser no celular mesmo. A versão que eu vou usar é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Então, Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhe disse: não tenham medo, estou aqui para lhe trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Versículo 12, para quem está procurando aí. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta a faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura.
E vendo isso, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito desse menino. E todos que ouviram se maravilharam das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhe tinha sido anunciado. Até aqui, vamos orar. Santo Deus, nós sabemos que a Tua palavra, ela fala aos nossos corações. Nós estamos, nesse domingo, iniciando essa semana em que comemoraremos o Natal, Senhor. Sabemos que é uma data especial, uma data importante para a nossa fé, Senhor. Que possamos testificar do Teu amor e da Tua graça e misericórdia para com os Teus filhos, meu Pai, e com os homens. Pedimos que o Senhor nos ilumine para entendermos a Tua palavra e a mensagem que o Senhor quer falar em nossos corações. Esta oração que te fazemos, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite, eu separei um tema um pouquinho diferente, um pouquinho estranho aqui. Pensei em meditar com os irmãos, pensando nesse texto, sobre o dia seguinte ao Natal. Baseado nesse texto de Lucas, no que nós lemos, naquilo que aqueles que tiveram na quinta-feira e puderam assistir o filme, vão ver que é basicamente o relato desse texto que eu li. E vamos procurar entender um pouco mais sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo e as implicações na prática da vinda do Filho de Deus. E nós vemos que o Lucas escreve no seu evangelho, ele acaba mostrando um pouco dessa evolução de como aconteceu o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo e da maneira pela qual Deus preparou todas as coisas para que isso acontecesse da maneira que a glória pudesse ser toda dada a Deus. Nós vemos que no início do capítulo, ele já fala sobre João Batista, o anúncio do nascimento de João Batista. Nós sabemos que João Batista não era luz, não era vida, mas é aquele que veio abrir caminho para o Messias, para o nosso Senhor. Aquele que veio facilitar com que a sua obra fosse realizada. O ministério de João Batista foi importantíssimo para o cumprimento da obra de Deus. João Batista abriu esse caminho para Jesus Cristo, mas deixou bem claro que não era ele o Messias, e sim que ele estava fazendo a missão para aquilo que ele foi chamado. E nós vemos na sequência o anúncio do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós comemoramos o Natal, que é o próprio Deus encarnado, que veio para viver junto conosco. E na sequência do Evangelho de Lucas, nós vemos a visita que Maria fez a Isabel, também um momento importante, muito emocionante das Escrituras. Se pararmos para ler, inclusive como que João Batista, se manifestou, se é assim que nós podemos dizer, no momento em que Maria visitava sua mãe. Ali já demonstrando quem seria o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele termina, antes do texto que nós lemos, Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao 7, falando especificamente do nascimento de João Batista. Então hoje nós veremos então o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu escolhi esse texto porque eu gostaria de fazer algumas observações importantes e eu gostaria de falar um pouquinho para os irmãos sobre os pastores que nós encontramos nesse texto. Quem eram esses pastores? Na verdade, a ideia aqui não é explicar aqui para os irmãos
os pastores de maneira geral. Até vamos falar um pouquinho, mas era de entender esses homens que receberam o anúncio do Senhor. Porque pastores eram homens que cuidavam dos rebanhos, das ovelhas. Eles tinham essa função. Mas o que é importante nós destacarmos, quando nós pensamos no relato bíblico e na história que nós encontramos nas Escrituras, aí sim, não se apegando apenas em Lucas e no caso de Jesus, mas também no Antigo Testamento, nós vamos ver que os pastores não tinham, né, uma profissão ou uma ocupação que tinha grande valor. Eles não eram valorizados. Tá bom? Então, digamos que não recebiam a consideração que mereciam. Nós sabemos que todas as profissões são dignas de merecimento e sabemos que todas têm a sua importância. Entretanto, nós sabemos que existem situações que existem preconceitos. Não tem como negar. E no caso dos pastores não era diferente. Nós encontramos isso logo em 1 Samuel, capítulo 16. Lembra que Samuel ficou incumbido de ungir o próximo rei de Israel. E ele vai até a casa de Jessé, né? Então, chegando lá, ele foi à casa de Jessé e falou: então, Jessé, o Senhor mandou vir aqui para ungir o próximo rei. Jessé tinha seus filhos, né? Fortes, né? Altos, bonitos, assim como eu, né? Aí, com alguns detalhes diferentes, mas bem parecidos comigo. E aí, nós conhecemos a história e vimos que foi passando filho por filho, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Falou: poxa, mas não era para ser um dos meus filhos? E aí o profeta fica meio que incomodado, então ele fala: mas tem certeza que não tem mais nenhum filho? Aí fala: mas é mesmo que tem um jovenzinho lá, um mais novo lá, que fica lá cuidando das ovelhas, mas não, manda chamá-lo. Então, por essa situação, nós já começamos a perceber qual era a credibilidade que tinha um pastor de ovelhas. E aqui não era diferente. Mas também é interessante perceber da maneira que trabalha o nosso Deus, com as coisas simples, com as pessoas simples. O nosso Deus, ele não é um Deus que ele está preocupado com a nossa condição social, com a nossa conta bancária, né, se está bem recheada. O nosso Deus é um Deus que vai muito mais além. E as suas escolhas não estão baseadas nessas coisas. Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. O próprio Senhor Jesus diz para a mulher samaritana: então, que lugar é o correto para nós adorarmos? Quem tem razão? Os judeus ou os samaritanos? Não. Haverá tempo em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então, o lugar correto de adoração não é um lugar físico, mas é no nosso coração, de maneira sincera. E assim é que Deus sonda o coração de cada um. E por isso que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. E percebemos isso não apenas na escolha daqueles que foram receber o anúncio da chegada do Filho de Deus, mas também no próprio nascimento do Senhor Jesus, que foi, como os irmãos acompanharam aí na leitura, ele nasceu no hotel 5 estrelas, de vista para o mar, com um belo de um ar-condicionado, não foi isso? Quase, faltou um pouco. Talvez essa fosse a intenção de Maria e José, considerando a revelação que receberam, a visita do anjo, fala: poxa, é o Filho de Deus, vamos oferecer o que nós temos de melhor. E de repente eles foram frustrados nesse sentido, porque não foi possível
atender, quem sabe, as expectativas ou aquilo que eles tinham planejado para o nascimento do nosso Senhor. Então, a escolha desses homens, assim como também o próprio local que o nosso Senhor Jesus Cristo demonstra a simplicidade e a prática do Evangelho que nós temos que anunciar lá fora. E aqui, quando falamos da ocupação dos pastores, eu quero valorizar um pouquinho o trabalho deles. É isso que eu quero colocar aqui nesse ponto. Por quê? Esses pastores, aqui especificamente falando do texto de Lucas, eles ficavam na circunvizinhança de Jerusalém. Era ali que eles guardavam o rebanho, as ovelhas. Por quê? Aqueles animais provavelmente eram animais que já tinham sido separados para o sacrifício. Então eram animais que já faziam parte da adoração a Deus. Então, mesmo considerando isso, para os sacerdotes, para os doutores da lei, aqueles pastores não tinham grande importância. O trabalho deles não era tão relevante. E nós percebemos que a importância do trabalho deles estava principalmente no período noturno, como o texto apresenta. Porque era noite, no silêncio da noite, em que os predadores e os ladrões buscavam roubar e destruir as ovelhas. Então o trabalho deles na madrugada era importantíssimo. E o trabalho deles era fundamental para a adoração ao Senhor, ao culto a Deus, porque eram os animais que tinham sido reservados para esse momento de celebração e de culto ao nosso Deus. Nós vemos que, então, os pastores estavam ali, fazendo o seu trabalho, cuidando dos animais, quando de repente aparece o anjo do Senhor, e de fato, houve um grande temor. Nós vemos muitos textos bíblicos falando sobre eventos em que a pessoa fica estática, nervosa, teme ao ter um contato com a divindade, com Deus ou com o anjo do Senhor. E existia uma superstição naquele período de que aquele que tivesse o contato com a divindade, ele morreria. Então todo o espanto, de aparecer um anjo para você, de todo esse processo, ainda existia um temor, falava, vixe, agora eu vou morrer. Então o temor, quando nós vemos os textos bíblicos, nesse tipo de situação, ele era comum. Então o anjo, ele já precisava chegar falando, não tenham medo, calma, aqui ninguém vai morrer, Porque a notícia que eu tenho para trazer, ela não é uma notícia ruim, ela é uma boa notícia, uma boa nova. Boa nova quer dizer o Evangelho. É uma notícia importante, calma, antes de vocês chorarem, ficarem desesperados, aguardem para receber a notícia. É uma notícia importante. E vamos ser sinceros, como nós estamos carentes de boas notícias. Quando nós ligamos a TV, quando nós ouvimos um rádio, qualquer tipo de programação, olha, é difícil vermos uma notícia boa. Infelizmente. E sabemos que muito disso também é influenciado porque a tragédia, ela dá ibope, envolve um pouco também a nossa curiosidade. Então, se nós vemos uma manchete com uma tragédia ou algo assim muito bizarro, estranho, logo a nossa curiosidade, ela é afetada. E isso traz, de fato, o desejo de ler, de conhecer a matéria. Então, assim, as notícias ruins existem. Isso mexe conosco? Sim, mexe conosco. De repente, não é que nós estamos torcendo para que aconteça algo ruim. Então, assim, se eu estou ouvindo falar de uma guerra, mas a guerra não é aqui, não é no meu país, então, eu quero só ouvir a notícia, ver o que está acontecendo,
pegar a minha pipoquinha, o meu guaraná e acompanhar, sem nenhum tipo de preocupação. Olha, você viu o que aconteceu? Mas, nesse caso aqui é um caso diferente. Existe uma boa notícia a ser divulgada. E é sobre isso que o anjo do Senhor apresenta aqueles pastores. Então, evoluindo, para entendermos que era essa notícia, e nós ouvimos o anjo dizer essa famosa frase: nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Como nós cantamos aqui, e vamos continuar cantando, que Ele nasceu. E essa é a notícia maravilhosa que nós temos que divulgar, que nasceu o Cristo. Cristo é uma palavra que significa ungido, Messias. No hebraico, no grego é ungido e no hebraico é Messias. Mas de qualquer forma, para nós, ele é o esperado. Ainda no Lucas, capítulo 2, nós vemos a partir do versículo 30 ao versículo 35, 25 ao 35, o cântico de Simeão. Um homem temente a Deus, que foi no dia em que o Senhor Jesus Cristo foi apresentado no templo. E esse homem recebeu a promessa do Senhor, de que não morreria antes de conhecer o Messias. E aí ele pega aquele menino no colo e profere palavras de gratidão a Deus, dizendo: Senhor, seja louvado, agora pode dispensar em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. E é esse anúncio dessa salvação que nós tivemos e que esses pastores receberam de antemão. Então, após receber a notícia de que era Cristo, era o nascimento do Messias, nós vemos e contemplamos o exército celestial, dando glória a Deus nas alturas, pelo nascimento do Filho de Deus. Glória a Deus nas alturas. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos aqui festejando e celebrando a Deus, porque o Salvador, ele nasceu. E paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Então, irmãos, é um Cristo que nos fala de paz. Quando o Everson, nosso irmão Everson, vem aqui e fala, às vezes nós não estamos tão bem aqui, mas é o momento de celebrar. É porque devemos celebrar a paz que esse Cristo vem nos trazer. E essa paz que esse Cristo vem nos trazer, ela não é uma paz tão comum e de repente não é exatamente aquilo que o irmão está pensando que seja. Porque ela não é uma paz que está relacionada à ausência de guerra. Não é uma paz no sentido de que hoje é domingo e amanhã é segunda-feira, vai estar tudo bem no meu trabalho. De repente não, você vai no trabalho e o dia não vai ser fácil. Mas é uma paz que excede todo entendimento. Eu já vi gente fazendo careta, porque vai ter que trabalhar amanhã. Parece que não está legal mesmo, né? Então essa paz que excede todo entendimento, para nós entendermos, é a paz que o apóstolo Paulo, ele registra em Romanos capítulo 5, versículo 1, que ele diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é a paz com Deus, porque nós estávamos em uma situação de inimizade com Deus. E por meio de Jesus Cristo, o homem agora tem a possibilidade de ter a paz restaurada com Deus. Então, nós podemos sim estarmos reunidos aqui e louvando a Deus, como nós estamos fazendo hoje, porque nós temos paz com Deus, por meio do teu Filho, independente da situação e das dificuldades que nós temos em nossas vidas.
O menino nasceu e esse menino é capaz de nos dar essa paz, que é uma paz sobrenatural. Sobrenatural como o seu nascimento, como todo o seu ministério aqui. Uma paz que só Deus pode promover e entregar ao nosso coração. É uma paz que o mundo não conhece. E muitas vezes eles não conseguem entender o que é o Natal. E aí nós vemos que após receber esse anúncio, então aquela festa, os anjos cantando e os pastores lá, né? Poxa, né? Ele poderia ter ido lá junto com os doutores da lei, avisado para eles que nasceu, mas avisou para nós. E obedeceram. Temos que ir a Belém, ver o que aconteceu. Ver esse acontecimento que o Senhor nos falou. Então, como eles não tinham GPS nem nada parecido com o que nós temos hoje, eles receberam ainda algumas dicas, né? Vocês verão o sinal. Então, o menino vai estar enrolado em faixa na manjedoura. Porque eu imagino que... sai aí, vai procurar um menino que nasceu. Talvez não seja tão fácil assim, né? De repente, muitas crianças nasceram no mesmo dia. E então, eles encontraram. E foram anunciar essas maravilhas. E divulgaram essas notícias. E aí nós paramos para pensar, irmãos, que notícias nós temos divulgados? Será que nós estamos preocupados com polêmica? Com lacração? Eu sei que muitas pessoas usam as redes sociais como trabalho, e está tudo certo. Mas nós temos que ter uma preocupação, porque a nossa divulgação precisa ter uma prioridade. Sabe por quê? Porque existe um mundo aí fora que está procurando a paz. E nós acabamos de ler que devemos dar glória a Deus, porque Ele nos trouxe a paz. É Jesus que nos traz a paz. E essa paz o mundo não conhece. E esses pastores, homens simples, mas sim religiosos, porque eles cuidavam de parte da adoração que ia ser prestada a Deus, cuidando daqueles animais, anunciaram essa paz que é Jesus, que é o nosso mestre. E quando nós pensamos nessas coisas, eu gostaria de refletir com os irmãos, já para finalizarmos aqui, hoje, nós temos aqui ainda algumas apresentações, e pensamos que, sobre o Natal, após recebermos essa notícia, qual posição você tem tomado? Em virtude de entendermos que existe um mundo lá fora, que precisa dessa paz que nós temos, e que recebemos por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que existem duas oportunidades. Existem aqueles que recebem, que sabem do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e de repente, separa até um dia para ouvir do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas depois vivem como se nada tivesse acontecendo. Quando nasce uma criança, irmãos, o que acontece? Eu tenho 2 filhos, então sei muito bem o que acontece. Quando nasce o filho, quando a Júlia nasceu, pronto, falei lá. Quando a Júlia nasceu, o que aconteceu? Quando nós estávamos chegando na maternidade, já tinha uma multidão de pessoas da porta de casa. Não é isso, dona Sônia? Lembrei direito. Uma multidão de pessoas, multidão assim, né? Eu exagerei um pouquinho. Não, tinha umas 20 pessoas, viu? Tinha umas 20 pessoas lá na porta, lá. Todos os familiares, todos os amigos, está tudo certo. Esperando para ver a Júlia. Mas assim, gente, o que acontece? Todo mundo pega, acha bonitinho, acha lindo. Na hora que dá o primeiro choro, devolve o bebê para o pai, para a mãe, e vão-se embora para casa. E essas pessoas vivem a vida dela naturalmente. De tempos em tempos, ela vai visitar os pais, vai visitar a criança,
A criança não está bem, a criança chora, está com cólica, ela devolve lá, enquanto a criança está feliz, está brincando com a criança, depois devolve, a bucha é sua, eu vou para minha casa e sigo a minha vida normalmente. Mas para os pais, houve uma transformação para a vida inteira. Não é isso que acontece? Então, se eu estiver enganado, por favor, me corrija. De repente a avó fica lá até um tempinho lá, né? Viaja de longe para dar uma ajudada. Mas uma coisa eu posso garantir: os pais têm a vida transformada para sempre. E vocês podem ter certeza, José e Maria tiveram suas vidas transformadas para sempre com a chegada de Jesus Cristo. Mas nem todos que foram visitar tiveram a sua vida transformada. E quando a gente faz essa ilustração, a gente não pensa só em criança, não. Nós sabemos que Jesus, por meio do seu ministério, transformou muitas vidas, dos seus discípulos, dos seus apóstolos, e tem transformado vidas até hoje. Mas nós temos pessoas ainda lá fora, nesse mundo, em que tem um contato com Jesus, mas por algum motivo não entendeu alguma coisa. Não entendeu. Porque não tem essa paz que nós temos. Ela não tem a paz daqueles que tiveram um encontro com Jesus. Encontro esse que fez com que a vida fosse totalmente transformada por Deus. E pensando nesses dois tipos de pessoas, que encontraram Jesus, mas tiveram ou não a sua vida transformada, eu louvo a Deus, e a minha oração é que o nosso encontro com Jesus, de fato seja um encontro verdadeiro, um encontro que faça sentido, e que possamos ter a nossa vida totalmente transformada por Jesus. Que o dia seguinte ao Natal seja semelhante ao dia de Natal. Seja um dia de paz, seja um dia de amor, um dia de misericórdia. Seja que Jesus nasça nos nossos corações todos os dias. Por isso que eu dei esse título para a mensagem. Porque o dia seguinte ao Natal talvez seja mais importante do que o próprio Natal. Porque nele nós vamos descobrir de fato em que um desses grupos nós estamos. E a minha oração é que todos nós façamos parte do grupo e que de fato foi transformado pelo nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe, que tenhamos um Feliz Natal.